Olá, pessoal. Estamos aqui com a Yara Peixoto Melo, advogada do escritório Xenu. Vocês já devem conhecer ela. Foi a precursora aí do XenuCast no escritório. Mas eu pedi para você se apresentar um pouquinho para as pessoas que eventualmente não te conheçam. Tudo bom, Laura? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu sou a doutora Yara, como vocês já me conhecem, e a Laura acabou de me apresentar. Eu sou a sócia que coordena a equipe de Direito Digital e Direito Empresarial no escritório Xenu. Estou aí no escritório há uns bons anos. Então, comecei como estagiária lá, não vou nem mencionar o ano, para não entregar a idade. E depois virei advogada júnior e tal, tive algumas idas e vindas, saí e voltei do escritório algumas vezes. Mas minha casa é aqui mesmo, eu tô aí junto com o Dr. Felipe Putossan, que é o sócio responsável pela área de consultoria empresarial, e o Dr. Fernando Santiago, que é o responsável pela área de direito digital. Então, estou muito feliz aí em atuar com eles. Então, Yara, no escritório, você acaba que atua em duas áreas, né? Tanto na consultoria quanto no LGPD. Mas hoje nosso foco vai ser mais para falar um pouco da consultoria e dessa questão da inovação aí na consultoria, né? A gente sabe, assim, que os clientes, eles cada vez mais, eles querem que a gente entregue as demandas com mais agilidade, mas ao mesmo tempo sem perder a qualidade. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco como que a equipe de consultoria tem feito para poder lidar com essa demanda dos clientes aí, principalmente, né, ligado ao aspecto da inovação, o que tem sido utilizado aí para poder suprir essa necessidade dos clientes. Legal. Laura, eu lembro quando eu era um pouco mais nova, eu estava assim, terminando a faculdade, eu assinava essas newsletters que a gente tem, né, aí, e tinha uma que eu assinava que era sobre M&A, sobre, enfim, esse mundo mais do direito empresarial. E eu lembro de ler um artigo que falava sobre os principais pontos negativos que os diretores jurídicos, que os empresários viam em trabalhar com um escritório externo. E eu lembro de ler que o principal desafio, né, o principal ponto negativo é que quando você é um escritório externo, você não tem o contexto de uma empresa. Então, quando você está ali dentro do jurídico, você está vivendo a empresa ali. Então, você sabe os projetos que estão acontecendo, qual que é o nível de urgência de cada demanda. Você tem uma visão um pouco mais geral da empresa em si. Enquanto você é um escritório externo, às vezes você não tem esse tipo de profundidade. Então, quando a gente fala de inovação, de tecnologia e tal, e de agilidade principalmente, eu acho que a gente tem que não pensar só em tecnologia no sentido de inteligência artificial e tudo mais, mas pensar, ok, como eu posso atender da melhor forma possível esse cliente. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu começo a atender um cliente é fazer um movimento que eu chamo de deep dive, que é mergulhar dentro da cultura da empresa, entender com o que eles trabalham, o que eles fazem, que tipo de contrato eles trabalham mais, né? Vou fazer um contrato para aquisição de uma máquina, eu estou falando de uma máquina gigante, que preciso de um caminhão trazer e entregar ela, estou falando de uma máquina pequenininha, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é entender o contexto da empresa. Uma vez que você entendeu o contexto da empresa, a necessidade, né, de retorno ágil ou não tão ágil assim, a depender do tipo de demanda, por exemplo, quando a gente fala de contratos. Tem contrato que a gente sabe que a empresa precisa que ele seja analisado e liberado com 24 horas. E tem contratos que não tem uma urgência tão grande, que a gente consegue trabalhar com um prazo de 5 dias úteis, por exemplo, 3 dias úteis. Então, a gente consegue que a nossa equipe trabalhe aí dentro de um SLA um pouco mais tranquilo. Só que você só vai entender isso conhecendo o negócio do cliente. Exatamente. Né? Você precisa conhecer o negócio do cliente. E aí, com base nessa necessidade, você consegue trazer tecnologia para ganhar velocidade. Então, por exemplo, inteligência artificial, que é uma tecnologia que a gente utiliza muito no escritório, nós temos um programa de inteligência artificial contratado com uma empresa que é parceira nossa, que passou por toda uma sabatina, né, para saber se eles tinham um bom programa de segurança da informação, questões de privacidade e tudo mais. A gente pode usar uma ferramenta como essa para ganhar agilidade na análise de um contrato. E a gente percebe aí que, às vezes, a gente ganha uma agilidade de até 50% do tempo com uma ferramenta dessa. Mas, óbvio que para manter essa qualidade... ganho de produtividade muito alto, né? Com certeza. Entendeu? E acaba também, de certa forma, impactando, né, o valor que o cliente paga. Então, a gente consegue agregar ainda mais valor ao serviço que a gente presta. Exatamente. Porque você já passa por um crivo inicial ali com a ferramenta. Obviamente, depois disso, você precisa de um advogado qualificado para olhar aquele resultado e verificar se está realmente adequado, se a ferramenta não alucinou em algum momento, antes de entregar isso para o cliente. Mas a gente tem tido aí ótimos resultados e
um feedback muito positivo dos nossos clientes também com relação à forma como a gente tem atuado. Bom, legal então, Yara. Então, na prática, qual que você acha aí que é a chave do sucesso para utilizar a tecnologia na equipe de consultoria? Eu acho que o grande pulo, né, é você entender qual que é a necessidade que você tem dentro da sua equipe. Então, por exemplo, eu mencionei aqui a questão de contratos. Contratos era uma questão que a gente precisava de muita agilidade. Então, com vários clientes aí que precisavam de uma SLA de 24 horas, ou eu tinha uma equipe muito grande, superdimensionada, que talvez não fosse a questão mais inteligente, porque você tem que também ter um crivo muito grande para ter profissionais muito bons. Então, isso exige também que você contrate profissionais que são um pouco mais caros no mercado. E eu precisava entregar uma qualidade muito boa para o meu cliente. Então, percebendo essa dor, eu fui atrás de uma ferramenta e consegui utilizar algo que melhorou. E, obviamente, pegando os feedbacks do cliente, eu entendi que isso faria sentido. Mas eu acho que o grande segredo está em juntar o fator humano com a tecnologia, mas sempre medindo muito como isso vai acontecer. Então, a gente tem KPIs muito bem definidos, a gente mensura muito bem no escritório quanto tempo cada demanda tá levando, que tipo de contrato de honorário que a gente fez, se ele está rentável ou não. Porque, às vezes, você, na hora de fazer uma proposta de honorário, se você estima que aquele trabalho vai te dar um número X de horas que você precisa dedicar naquilo, e ele demanda o dobro, ou ele demanda metade. Então, para garantir que você faça uma proposta para o cliente que seja o mais adequada possível, você precisa medir isso. Como que você mede isso? Através de ferramentas. Então, a gente utiliza todo esse arcabouço aí de ferramentas tecnológicas para tentar curar essas dores que a gente vai notando do decorrer do tempo na relação com os clientes e tudo mais. E a importância também, né, de monitorar todo o processo, acompanhar de perto aí o trabalho dos advogados, de como que eles têm utilizado essa tecnologia, né, se está funcionando realmente. Acho que isso é muito importante. E acho que você poderia falar também um pouquinho sobre PDCA, que é esse programa de monitoramento. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Bom, quando a gente vai colocar uma nova tecnologia, né? Acho que qualquer ação que a gente faz assim, parece quase que uma gestão de um projeto. Então, ok, vamos implementar agora uma ferramenta tal. Eu trato isso como se fosse um projeto mesmo. Então, ok, como é que vai ser o kick-off? Como é que eu vou apresentar para as pessoas que vão ser impactadas para a minha equipe, por exemplo, para os sócios, né? Para o administrativo, para que eles tenham uma expectativa daquela ferramenta, por exemplo. Ou daquela ação, tô falando de ferramenta, mas poderia ser uma ação. Vou dar um outro exemplo em breve. Depois eu vou seguindo isso, eu corto isso em etapas, né? Então, ok, como é que tá sendo o primeiro mês? Como é que tá sendo o feedback? Tenho reuniões recorrentes com os que a gente chama de stakeholders, né? São aquelas pessoas que estão envolvidas, que patrocinam eventualmente a implementação daquela ferramenta. No caso, seria, por exemplo, um sócio, para quem eu vou me reportar. Um sócio, por exemplo, que coordena o escritório, como o Dr. Gustavo, por exemplo. Então, eu vou cortando isso dentro de um projeto. E aí, a cada final de etapa de projeto, eu vou apurando como é que estão sendo os resultados. Aí, isso me possibilita chegar no final de um projeto de, por exemplo, 6 meses, com um relatório que fala, olha, essa ferramenta aqui, ela teve um custo de tanto, tive esses benefícios, tive esses problemas aqui, o resultado foi esse. Estou falando de ferramenta, mas trazendo o que você me perguntou aí do PDCA e tudo mais, um outro ponto que é muito importante é a gestão de processos. O que é essa questão da gestão de processos? Bom, tudo na vida que a gente faz é um processo. Quando você acorda que você vai escovar os dentes, você tem um processo. Você vai abrir a tua escova de dente, vai colocar pasta nela, vai colocar água, e aí você vai escovar os dentes, vai fazer o bochecho e tudo mais. E esse processo, ele tem que ser eficiente. Como é que você sabe que aquele processo está sendo eficiente? Quando você vai no dentista e você não tem cárie. Beleza, significa que aquilo que você está fazendo está chegando no resultado que você quer. Isso é muito bom. Dentro de um escritório, dentro de um atendimento a um cliente, você tem esses mesmos processos. Então, como que eu sei, por exemplo, um cliente que contrata a gente para analisar contrato, né? A gente vai colocar isso, passar para o escritório tem um SLA de 3 dias úteis, por exemplo, e aí vocês precisam devolver para a gente. Como é que eu sei que ele está sendo eficiente? Quando eu chego no final do mês e eu percebo que de 100% dos prazos eu consegui atender o SLA, então isso está sendo eficiente.
que esses contratos deram de 1 a 2 retornos no máximo, ou significa que eu estou conseguindo dar soluções eficientes, né, para o cliente. Exatamente, porque também não adianta eu fazer uma coisa que vai travar a negociação do cliente. Novamente, a gente tem que pensar na dor do cliente. A gente está trabalhando para o cliente. Eu costumo até brincar com o pessoal, olha, é uma empresa, ela vive de vender copo, ela vive de prestar esse serviço tal, ela não vive de pagar advogado, não. Você tem que pensar nisso. Com certeza. E até mesmo por isso, assim, é muito importante ter essa visão, porque muitas vezes acaba que o jurídico é visto como o setor que empaca, né, as coisas. Então, realmente, assim, você pensando no que é o objetivo, porque às vezes você vai colocar muitas cláusulas, né, que vai impedir ali que a negociação flua e o cliente não vai ser bom, porque ele não vai conseguir finalizar. Então, assim, é importante, né, ter esse foco sempre no negócio do cliente para que a tecnologia, junto com o fator humano, consiga de fato resolver, né, o problema, a dor do cliente. É tentar se pôr um pouquinho na posição do empresário. Pensar, ok, o que eu posso fazer aqui para auxiliar da melhor forma possível esse empresário? Inclusive, eu tive um colega que trabalhou comigo no escritório há um tempo atrás, que ele falava que o papel do advogado, antes, ele era muito mais como se fosse um conselheiro do empresário. Então, ele estava ali para aconselhar, para, olha, eu acho que esse caminho aqui é o melhor, aqui você mitiga mais riscos, tal, tudo mais. Então, voltar um pouco para esse papel do advogado anterior, de ser um parceiro mesmo do negócio. Então, a gente fala muito isso dentro do escritório, né? O escritório como um parceiro do negócio. E aí, como é que você pode atuar trazendo inovação, né, que é o nosso tema aqui hoje, para melhorar esse processo? Às vezes, o que você precisa, o cliente está reclamando que está mandando e tal, só que tem uma diversidade de pontos focais, está mandando para um monte de gente e tal. Ou então, a pessoa mandava com a expectativa que no dia seguinte ia receber o contrato, mas na verdade você demorava 2, 3 dias, que a pessoa que recebeu está achando que está super ok, mas a pessoa que mandou está achando que está demorando muito. Então, alinhar esses processos e criar uma expectativa auxilia muito. Então, bom, todo mundo agora dessa empresa... né? Exatamente. Nas questões, assim. Exatamente. O cliente sabe que quando ele mandar tal dia, vai receber em tal dia. Acho que a equipe também fica mais tranquila, né? De saber sobre a demanda, o prazo que ela tem. Não fica na ansiedade de, sei lá... O ponto de recebimento é esse, então toda demanda vai ser enviada para esse e-mail aqui. Às vezes a gente cria até e-mails especiais para alguns clientes, né, para não ter que mudar o nome da pessoa, chama a Tatiana, chama a Laura, chama a Paola, tal. Às vezes muda a pessoa, né, porque a pessoa muda de equipe ou sai do escritório e tal. Você tem que mudar o e-mail do ponto de contato. Às vezes a gente cria um e-mail especial para aquele cliente. Tudo que ele mandar vai para aquele e-mail e aí a gente distribui isso. A gente faz isso no contencioso também. É ótimo, porque você começa a criar processos que são efetivos e que auxiliam a experiência daquele cliente. Então, acho que quando a gente fala de inovação, além de tecnologia, tem um tanto de coisas que a gente pode fazer a nível de processos que a gente consegue trazer melhorias aí no atendimento para o cliente. E o PDCA, né, que é uma metodologia, na verdade, que é você planejar, fazer, implementar aquilo, verificar, né, se está funcionando aquilo, e se não estiver funcionando, você adequa de novo aquele processo para ele ficar conforme, para atender o objetivo dele. Então, o PDCA é muito isso. Então, criei um processo para que, por exemplo, vou te dar um exemplo de um processo que eu criei com um cliente que não funcionou. Falei, olha, para eu conseguir demonstrar o valor do departamento jurídico, o ideal seria que a gente tivesse um controle de quais áreas estão mandando contratos para a gente analisar, né? Quanto tempo a gente está demorando para analisar cada contrato e tal, para que o próprio departamento jurídico possa utilizar isso no seu pitch de falar, olha só o trabalho que eu fiz esse semestre, né? Eu, por exemplo, revisei dentro do meu departamento jurídico 3.000 contratos. O prazo médio foi de tantos dias, né? Desses contratos, tantos foram de tal área. Então, essa área está me demandando mais, tal, tudo mais. Só que aí, quando a gente foi tentar fazer isso na vida real, colocar isso na prática, acabou que a gente teve dificuldade porque tinha que alimentar uma planilha, às vezes a coisa era muito rápida, a pessoa não tinha tempo de alimentar aquela planilha, então acabou que o processo não foi eficiente. Então, quando a gente passa no PDCA... trabalho manter o processo, né, idealizado do que realmente atender o cliente com agilidade. Exatamente, você percebe isso quando você vai para o check, né, que é o C do PDCA. Não está funcionando. Qual que é o problema? Aí a gente tem que olhar. A planilha está muito extensa. Então vamos diminuir essa planilha. O que é realmente necessário nessa planilha, né? O que é o MVP, o menor valor possível, né? Que eu possa ter aqui nessa planilha. Então, ao invés de responder 15 perguntas na planilha, vamos colocar para 3, por exemplo. E aí você vai implementando soluções que vão te permitir chegar
naquele objetivo. Qual que é o objetivo? Conseguir demonstrar de uma maneira clara, com números, para um board, por exemplo, qual que é o trabalho que o jurídico está fazendo. Falar, o jurídico trabalha muito. Ok, beleza. Mas é diferente números, chegar. Né? Exatamente. Falar, olha, o jurídico trabalha muito e o jurídico revisou 3.000 contratos no último semestre, é diferente. Entendeu? E outra coisa que eu sei, né, que o escritório faz bastante, acredito que a consultoria também, é a forma de apresentação desses dados, né, Yara? Que eu acho que isso foi uma coisa muito inovadora, assim, tanto os relatórios de due diligence, as formas de apresentação, de parecer em geral, enfim, se você puder falar um pouco disso e do retorno que a gente teve dos clientes, que foi bastante positivo, né? Sim, a gente tem uma sorte no escritório que tecnologia e inovação está no nosso DNA. Então, a gente tem um investimento muito grande nisso e a gente tem uma equipe de inovação no escritório que é formada não só por advogados, mas também por pessoas que têm um background de design e de outras formações. E isso foi muito interessante para a gente, porque uma coisa é eu e Yara, na minha formação jurídica e tecnológica, tentar ali aprender para tentar fazer um relatório mais bonitinho. Outra coisa é uma pessoa que tem uma formação gráfica naquilo vir e formatar aquele relatório. Então, e hoje em dia, ponto de vista também, né? Sim, assim, com certeza. Que é sempre muito complementar, né? Então, hoje em dia, a gente consegue apresentar aí relatórios dentro de Power BI. Então, isso permite você utilizar, verificar ali, analisar aquelas informações de uma maneira muito mais visual, né? Para quem está vendo aquela informação, para um board, por exemplo. Em tempo real também, né? Em tempo real, porque ele vai se atualizando. Você consegue colocar ele para ir se alimentando de uma determinada fonte, e essa fonte vai mantendo aquele BI atualizado. A gente faz trabalhos incríveis com one-pages, inclusive no próprio contencioso. Faz um trabalho muito legal. Sim. De você conseguir mostrar qual que é os casos, né, que estão em andamento, qual que é a perspectiva de ganho ou não, tudo mais. E até mesmo perante o judiciário, né, porque a gente utiliza muitas vezes isso para fazer memoriais, para poder despachar com os juízes, e assim, tem tido uma aceitação muito boa, a gente realmente está tendo um bom retorno, bons resultados, assim, tem sido bem aceito pelo judiciário essa nova forma, porque, de certa forma, também facilita um pouco, né, Sim. Você consegue resumir ali uma petição de 20 páginas, 30 páginas em um quadro, enfim, fica muito mais vídeo, fácil. Né? Ou Vocês vídeo usam também, que a gente faz grava muitos memoriais, enfim. Então, essas formas também de inovação a gente utiliza bastante no contencioso e a gente também tem um bom retorno. Sim. Uma vez eu vi alguém falando, né? O pessoal fala que dados são o novo petróleo, mas na verdade a atenção é o novo petróleo. Que se você parar para olhar, o tempo todo a gente tem coisas tentando chamar nossa atenção. Você entra na internet, é banner, é coisa que pisca, tá? Propaganda que entra, tá? Não sei o quê. Então você tem uma multidão de coisas, assim, de pessoas e de informações tentando te acessar. Muito mais do que a gente tinha alguns anos atrás. Você imagina para um juiz, ou para um CEO, ou para um board, que tem milhões de relatórios para ler, que tem milhões de coisas para ler, não dá, entendeu? Então, você conseguir fazer uma coisa que é um pouco mais tranquila, mais de digerir, de captar a informação rapidamente, isso é muito positivo. Facilita, né, o trabalho da pessoa e realmente você acaba também atingindo seu objetivo de focar no que é realmente importante. Com certeza. Né? Então, assim, tanto para nós, né, advogados, mostrar para o jurídico interno o trabalho que a gente faz, enfim, conseguir colocar isso em números, quanto para o jurídico interno se vender na empresa e mostrar todo o trabalho que ele faz. Exatamente. Né? E com o M&A a gente aplicou isso, foi muito interessante, porque tradicionalmente, os relatórios de due diligence, eles são muito longos, porque você analisa tudo na empresa, né? Você vê todos os contratos, tal, analisa, e cada área da empresa acaba gerando um relatório, né? Então, você tem a análise do tributário, que vai verificar como é que está a situação fiscal da empresa e tudo mais, tem o relatório do próprio contencioso, Sim. que vai analisar se aquela empresa target tem ações que são importantes, tal, para você, depois dessa grande análise, começar a trabalhar uma negociação de um SPA, de um QPA ali, que é o contrato de compra e venda de ações, de cotas, né? E você vai ter que levar em consideração aqueles riscos que o jurídico apontou na negociação dos preços, nas condições que vão dentro desses documentos. Só que é muito difícil você encontrar uma pessoa que leu de cabo a rabo 2.000 páginas de relatório. A gente tinha casos de M&A, 2.000 páginas de relatório de due diligence. Então, é muito complicado. É impossível. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente trabalha com relatórios mais visuais,
relatórios indicando até com elementos gráficos, né, as red e as yellow flags, né, então os pontos de maior atenção, e com isso a gente consegue proporcionar uma experiência melhor do cliente. Não é que a gente deixa de colocar informação, é que a gente trabalha de uma forma em que a informação que é efetivamente relevante para o cliente está fácil, né, de ser fácil de visualizado. ser acessado. Exatamente isso. Entendeu? E aí, se ele quiser mais detalhes, ele consegue exatamente Ele também e tem. se aprofundar, né? Exatamente. Entendeu? Isso é realmente muito interessante. Bom, então como a gente está falando, inovação também não é só tecnologia, né? O que mais que a consultoria tem feito de inovador aí para os clientes, como o banco de contratos, enfim. Sei que a gente teve um caso bastante relevante no escritório, que a gente teve um retorno muito positivo, né, de um cliente. Se você puder contar para a gente como foi essa experiência e esse case mesmo, né? Sim, que eu acho claro. que pode ser aplicado em outros clientes. A gente tem alguns clientes para os quais a gente trabalha nessa parte de análise de contrato especificamente. Obviamente, quando a gente fala de consultoria empresarial, a gente está falando de uma atuação muito ampla. A gente trabalha aí com societário, com operações de M&A, né? Então, é um leque muito grande aí de coisas. Eu estou focando um pouquinho mais aqui em contratos, porque cotidianamente, na vida de uma empresa, toda empresa tem um volume muito grande de contratos que tem que gerenciar. Então, e é sempre muito importante a agilidade e a efetividade nesse tipo de demanda, porque a empresa está ali fechando o contrato com os clientes, está contratando fornecedores, e existe uma necessidade de velocidade pela própria funcionalidade da empresa ali, né? Então, o que a gente trabalhou com um cliente aí que teve ótimos resultados, e a gente, inclusive, faz isso em vários outros clientes. A gente tinha um grande número de contratos que eram utilizados, mas eram contratos mais recorrentes. Então, a gente criou minutas padrões com esse cliente, a gente trancou essas minutas para que a equipe não pudesse alterar, né, a equipe interna do cliente, porque às vezes acontecia até aproveitamento de minutas. Então, usei essa minuta aqui para esse contrato de patrocínio, vou aproveitar ela mesmo. Só que às vezes aquela minuta já tinha tido uma discussão com a outra parte que a gente já tinha aí tinha tirado uma cláusula importante, exatamente, né? Às vezes a configuração, né, a forma como aquela negociação aconteceu era outra, porque o caso era diferente e tal, e aí acabava virava umas coisas que um dia chegava um contrato pra você, não, mas esse é o nosso padrão. Você falava, mas gente, como assim esse é o nosso padrão? Não é o nosso padrão, foi sendo utilizado e acabou virando um grande Frankenstein. Então, a gente criou boas minutas, né, que eram adequadas para atender o máximo possível de situações. Travamos essas minutas e deixamos aberto só as partes que realmente a equipe interna precisaria alterar. Também trabalhamos aí com alguns clientes na questão de valor do contrato. Então, a depender do valor do contrato, ele só sai com a chancela do jurídico. A depender do valor do contrato, as áreas têm um pouco mais de autonomia de utilizar os modelos padrão e seguir com a negociação com o fornecedor. Tudo isso a gente está falando do quê, né? Quando a gente fala de dar autonomia, de só sair com a chancela do jurídico, nada mais é do que uma gestão de risco. É você olhar qual que é o risco e qual que é o benefício. Então, ok, um contrato de R$600 para manutenção de um ar-condicionado, por exemplo. Estou te dando um exemplo aqui qualquer. Ou manutenção de uma máquina de café, uma coisa assim. Será que vale a pena isso passar pelo jurídico? Será que o processo de passar pelo jurídico, gastar horas de alguém analisando o contrato e tal, tudo mais, não vai sair mais caro do que se esse contrato tivesse foi dado assinado e resolveu o problema, né? Mas a depender do objeto do contrato, mesmo que o valor seja baixo, a gente precisa do jurídico. E tem contratos que são realmente de um valor muito expressivo, que tem um objeto muito expressivo, que precisa realmente da chancela do jurídico. Então, a gente criou um procedimento junto com o cliente para que as áreas tivessem uma autonomia aonde elas podiam ter e aonde o nosso risco era baixo e que passasse pela gente quando o risco fosse médio ou alto. Nisso, né, como a gente atua aí como um braço do nosso cliente, em alguns clientes a gente inclusive assina no DocuSign como revisado pelo jurídico. A gente coloca um selinho ali e isso auxilia também a criar um controle para as pessoas que assinam aquele contrato pelo lado da empresa. No caso, seja a presidência, né, a pessoa que vai assinar dá uma no DocuSign. segurança, né? Eles sabem que passa pelo jurídico. Porque chega pelo DocuSign para eles e eles não sabem. Você imagina a cabeça de um presidente, um CEO, né? O cara tá ali, ele não vai ficar olhando o e-mail, não consegue, impossível. Então, ele ter esse tipo de controle, né, ali dentro do processo, ele bate ali, viu que tem o selinho do jurídico, bom, ok, beleza.
vou e assino. Dependendo do caso, ele não assina, por exemplo. Então, isso ajudou a ganhar aí tempo e agilidade. Na verdade, é a criação de um fluxo inteligente Exatamente. mesmo, né? Dentro do cliente, assim. Exatamente. Ele separa, sei lá, as minutas que não valem a pena ser enviadas para revisão e cria a minuta padrão. E já essas de médio e alto risco tem que passar para o escritório externo e tem que ter a aprovação lá do jurídico, né? Exatamente. Tudo isso com treinamentos, para que a equipe saiba para quem que ela tem que mandar. Porque senão fica aquela coisa, a equipe foi e mandou para a secretária, porque achou que esse era o processo, e aí a secretária estava de férias, aí não mandou o contrato para o escritório analisar, aí quando chegou no escritório já tinha passado uma semana, aí a área já estava pé da vida achando que estava demorando demais para o jurídico retornar. Então, assim, cria o processo bem certinho, dá os treinamentos corretos, e além dos treinamentos, em alguns casos, a gente ainda faz alguns materiais visuais para serem enviados por e-mail mesmo, tal, como se fossem uns lembretes, sabe? Olha, lembrando, né, que as minutas têm que ser sempre utilizadas aquelas que estão na pasta tal, por exemplo, ou no SharePoint tal, ou então na intranet tal, tudo mais. Lembrando que o prazo SLA é de tanto tempo, se você precisar de um SLA menor, você tem que alinhar de tal forma, tal. Então, a gente criou todo esse processo junto com o nosso cliente, de uma forma que alinhar a funciona para ele, né? Sim, e tem clientes nossos que eu digo mais, até o faturamento a gente alinhou um processo. Então, por exemplo, tem clientes nossos que quando a área solicita para a gente, a área tem que indicar, por exemplo, um código que representa aquela área, e aí quando a gente faz as faturas já vão determinadas ali. Então, bom, essa área aqui usou tantas horas, por exemplo, essa área aqui usou tantas horas, tudo mais, tal. Eles conseguem ter esse controle de quais áreas estão acionando mais o escritório e quais áreas estão demandando o maior número de horas para revisão. Isso é muito importante para o cliente, né? Porque realmente permite ele pensar também estrategicamente, Exatamente. né? Assim, qual área aqui que eu tenho que olhar com mais cuidado, talvez orientar melhor, porque está demandando mais. Exatamente. Então, toda essa inteligência de dados que a gente consegue com a tecnologia, seja através da criação de processos, seja com Power BI, com outras ferramentas que a gente utiliza, a gente consegue entregar um resultado muito interessante para o cliente e que tem tido uma aceitação muito legal no mercado. Ah, legal. Ô, Yara, e eu sei que, né, você foi estagiária do escritório, depois você saiu. Você também? Eu também. Mas não vamos falar há quanto tempo. Pra você ver que o escritório é bom, que quem começa como estagiária aqui vai virar sócio. Hoje em dia nós duas somos sócios. Mas você teve uma experiência fora, né, numa Big Four. Sim. E aí eu queria saber como que essa sua experiência e esse tempo seu fora de casa, e né, os conhecimentos que você adquiriu aí, foram utilizados aí mesmo para você aplicar em termos aí de tecnologia, de inovação dentro da consultoria. Foi muito importante, assim, eu sou muito grata à experiência que eu tive nas outras empresas que eu trabalhei, né, tudo mais, porque quando você trabalha dentro de um escritório, você tá vendo só aquela visão. Eu sou muito grata ao Xinu, aprendi muito aqui, e obviamente que também a gente tem uma interação muito grande com os clientes, acaba se colocando também no lugar do cliente, então isso vai permitindo abrir um pouco o seu campo de visão para entender outras realidades e outras dores. Só que quando você trabalha num outro local, num outro tipo de empresa, e as Big Fours chamam Big Fours porque são as maiores empresas de consultoria do mundo, né? Então, esse termo veio aí dos Estados Unidos, né? A gente tem aí as 4 maiores, que normalmente são as empresas de auditoria. Você tem uma visão totalmente diferente, porque o negócio é muito grande, né? Você tem muitos consultores lá dentro e você tem uma interação muito grande com o pessoal de tributário. Você está ali com muitos contadores no seu dia a dia, porque um grande background dessas empresas Big Four é exatamente a auditoria. O carro-chefe delas é a auditoria. Então, isso foi muito interessante para entender um pouco mais a visão deles. Então, algumas operações societárias que a gente trabalhava lá, que eles traziam, por ter essa interação muito grande com a equipe de contabilidade, com a equipe de tax, eu acabei aprendendo muito e tendo uma outra visão e entendendo mais alguns aspectos do ponto de vista tributário. É lógico que a gente tem a nossa equipe também tributária aqui que traz essa visão, mas estar ao lado de contadores é bem interessante. Então, foi muito bom para trazer isso pro escritório. E é óbvio, cada empresa que você trabalha, seja outro escritório, seja Big Four... Te agrega, né? Mais conhecimento. Te agrega. É outra forma de trabalhar.
São outros programas de gestão de carreira, são outros programas de, enfim, de tudo. Então, tudo isso você pode trazer o melhor e aplicar para o escritório. Eu acho que isso foi bem importante na minha formação. Então, eu sou bem grata, assim, por esse período que eu passei lá. Foram quantos anos? Ai, foi 2 anos e pouco, acho, que eu fiquei fora. E depois eu voltei para o escritório. A convite do escritório. Mas, assim, foi muito grata. E eu tenho muitos amigos daquela época também, tá? Então... acho que esse é o mais importante. O mercado jurídico, né, embora tenha muita competitividade, no final do dia é uma rede de apoio. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente, você ganha muito mais apoiando, né, e tendo colaboração com as outras pessoas do que na competitividade, tendo um embate com as outras pessoas. Então, no dia a dia, se tem um caso que você sabe que o teu colega trabalhou num caso similar, você fala, tô com um caso similar àquele tal, o que você acha de tal coisa? Você vai pedindo opinião, até porque o direito não é uma coisa, uma ciência exata. Você não lê a lei e pronto, resolveu. Senão a gente não precisaria nem existir. Um robô faria isso. Existe uma interpretação, existe uma prática tal, que você vai descobrir trocando figurinha aí com os colegas de profissão. Então isso foi bem interessante para mim. Legal, Yara. Bom, então estamos finalizando aí. Eu queria te agradecer demais, te parabenizar pela condução aí, né, junto com o Dr. Felipe da equipe de consultoria. E agradecer a participação. E chegamos ao fim de mais um XenoCast. Obrigada, pessoal.